Provérbios 25, versículo 28. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Eu sei que existem versões diferentes, mas leia comigo nessa versão que eu estou lendo nessa manhã. Repitam após mim. Como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A nossa segunda série de estudos está sendo sobre fruto do Espírito. E hoje é a terceira mensagem sobre domínio próprio. Já tivemos a mensagem concernente ao domínio próprio nas palavras, na maneira de falar. E hoje eu quero abordar 5 áreas de nossas vidas em que precisamos exercer. Não é simplesmente ter, mas exercer o domínio próprio. Anotem, você que está anotando a mensagem, gosta de anotar a mensagem, para quando chegar em casa, ler, refletir, estudar novamente. Eu acho muito importante isso. Eu acho muito importante. A Bíblia, no versículo lido, faz uma referência a uma cidade aonde os seus muros são derrubados. Por que a Bíblia faz essa referência, essa analogia? É porque antigamente as cidades elas tinham altas fortificações, elas tinham muros ao seu redor. E esse muro dava-lhes proteção, além do exército, para fazer segurança. Então, a segurança de uma cidade medieval era feita através de muros e exército. Não mudou muito não para os dias de hoje. Hoje nós temos as nossas casas com altos muros, cerca elétrica e ainda colocamos cães de guardas. Temos os nossos cães soltos nos nossos quintais, porque buscamos segurança. Naquele tempo medieval, as cidades tinham as suas proteções com seus gigantescos muros erguidos para proteger os moradores daquela cidade. Mas
O Salomão que escreveu esse livro, ele disse algo muito interessante, que como uma cidade sem muro, como uma cidade sem exército, nós temos na versão viva essa expressão. Como uma cidade sem exército é um homem sem domínio próprio. E Salomão diz: como uma cidade com os muros derrubados, assim é o homem que não tem domínio próprio ou não domina o seu espírito. Estamos vendo através das Escrituras que é algo bastante importante para as nossas vidas ter domínio próprio. Ele faz parte do fruto do Espírito. E eu quero abordar nesta manhã 5 áreas de nossas vidas que devemos exercer o domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade de governar os nossos próprios desejos. Diga comigo: domínio próprio é a capacidade de governar e controlar os próprios desejos. É uma virtude bíblica conhecida como fruto do Espírito. A expressão domínio próprio, ela vem da palavra grega enkateia, que significa temperança. Esta palavra foi muito usada nas versões antigas. As versões antigas da Bíblia não trazem a frase domínio próprio, e sim temperança. E o que é temperança? Temperança é enkrateia, significa domínio próprio. Moderação significa autocontrole, significa controlar os nossos próprios desejos, significa controlar as nossas próprias paixões. Então, temperança tem vários significados, porque uma palavra no grego, ela não tinha um significado só. Significava várias coisas a depender da frase. Mas ela corresponde ao nosso português a domínio próprio, que é exercer o autocontrole sobre os desejos, sobre as paixões, é o reprimir-se de uma forma firme. Todos aqueles que exercem o seu autodomínio, então ele se reprime, ele se reprime de coisas que poderão ser nocivas a si e aos outros. Então nós precisamos exercer domínio próprio. Por quê? Porque a função maior da igreja é revelar ao mundo o caráter de Jesus. Somos crentes para isso, para revelarmos ao mundo o caráter de Cristo. O caráter de Cristo precisa ser visto, não apenas lido. O caráter de Cristo precisa ser visto em quem?
na igreja, que é o seu corpo. E uma das grandes virtudes de Jesus, que fazia parte e faz parte do seu caráter, é o domínio próprio. Então, devemos exercer o autocontrole na nossa vida alimentar, devemos exercer o autocontrole nas nossas emoções, devemos exercer o autocontrole na nossa sexualidade, devemos exercer domínio próprio ou autocontrole na nossa vida financeira e devemos exercer autocontrole, que é o domínio próprio, nas nossas palavras. Essas são as 5 áreas que nós vamos abordar a respeito do exercer o domínio próprio. Em primeiro lugar, devemos exercer o domínio próprio na nossa vida alimentar. Domínio próprio na vida alimentar. Vem comigo para Provérbios 23, 20. Provérbios 23, 20. Alguém pode ler, por favor? Está vendo? A Bíblia fala para termos cuidado com a nossa alimentação, fala. É pecado comer demais, beber demais, é pecado. Mas só que a Bíblia fala que nós devemos exercer o domínio próprio aos nossos desejos, às nossas paixões, às nossas emoções, à nossa língua e também domínio próprio ao nosso estômago. A Organização Mundial da Saúde informou que as pessoas estão morrendo mais por causa da comida do que por falta dela. As pessoas estão morrendo, não é tanto de fome, as pessoas estão morrendo porque não têm domínio próprio na vida alimentar. A pessoa come de tudo e em quantidade exagerada. Coisas que animais não comem, nós comemos. Por falta de controle, por falta de domínio próprio. O ser humano lê na Bíblia: coma tudo do que vende no açougue. E ele não pondera nada. Se no açougue tiver abate de animais, ele nem pergunta de que é a carne. É carne de quê? Me dá 1 quilo dessa. E a alimentação tem sido um problema maior para o ser humano do que a fome, por falta de domínio próprio na alimentação. Muitas pessoas, elas estão doentes porque buscaram a enfermidade.
Não estão doentes porque a enfermidade veio. Pessoas estão doentes por falta de domínio próprio alimentar. Come mal, come tudo, não tem domínio próprio. E fica até com aquele ditado: se comer, morre, se não comer, morre. Eu tenho que comer mesmo, para quando morrer a terra ter o que comer. Não seja ignorante não, pelo amor de Deus. A Bíblia nos deu um espírito, e esse espírito ele é inteligente, o Espírito Santo é inteligente. Tenha domínio próprio alimentar, selecione bem o que você vai comer, coma com prudência, com moderação, coma para lhe fazer bem, não para lhe matar. Quantas não são as pessoas, amado, que não tomam, por exemplo, um refrigerante por causa do conservante e por causa do açúcar, mas exagera o açúcar no doce, exagera o açúcar realmente no suco. Lembre-se, eu vou repetir, a Organização de Saúde adverte que a má alimentação está matando mais do que a fome. E por falta de quê? De domínio próprio alimentar. Desfrutar da comida não é errado, mas comer sem ter limites é pecado, é errado. A glutonaria destrói o corpo, mas o domínio próprio ajuda a mantê-lo saudável. O domínio do apetite é desfrutar dos alimentos, mas a moderação somos nós que fazemos. Nós não nos preocupamos, em saber cientificamente para que, de acordo com a nossa altura, nossa estatura e o nosso peso, nós tenhamos um peso adequado na alimentação. Quem é que quer pesar a alimentação antes de comer? Quem é que quer? Ninguém quer fazer isso. Vê a comida e realmente diz assim: eu vou colocar de tudo. Mas a quantidade que você vai colocar, ela pode estragar a sua saúde. Exerça domínio próprio na sua vida alimentar. Devemos também exercer domínio próprio nas nossas emoções. Abra sua Bíblia em Efésios 4. Efésios 4, versículos 26 e 27. Uma pessoa descontrolada emocionalmente é perigo. Ela se torna muito perigosa. As guerras poderiam ser evitadas se o homem tivesse mais controle emocional. As brigas nos lares poderiam ser evitadas se as pessoas tivessem mais domínio próprio nas emoções. Leia, por favor, qualquer um dos irmãos, Efésios 4, 26 e 27. Leia alto. Amém?
Eu tenho uma versão mais ampliada aqui e vou ler para vocês. É uma versão mais ampliada do texto. Foi pego o texto e foi ampliado. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Quando estiver irado, não peque alimentando o seu próprio rancor. Porque na hora que o ser humano está irado, ele tem que partir para a agressividade. Quando não parte para a agressividade física, parte para a agressividade com palavras. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não diz que é para quando a gente estiver irado, que venha descarregar uma montoeira de palavras inadequadas sobre as pessoas porque se está irado, está rancoroso. Não. É do conhecimento de todos que a agressão, ela não é simplesmente uma agressão física. A agressão física, ela vem depois que muitas agressões verbais já foram deferidas. Primeiro a pessoa abre a boca e defere diversas agressões físicas para poder vir a agressão, física. Primeiro vem aquela montoeira de agressões com palavras. E a Bíblia diz assim: quando estiver irado, não peque alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha com você irado. Resolva logo isso. Porque quando vocês estão irados, olha a ampliação do versículo. É uma versão ampliada. Porque quando vocês estão irados, oferece um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. O que mais Satanás quer é fazer com que o cristão se desequilibre emocionalmente. Porque o cristão desequilibrado emocionalmente, ele vai ficar cheio de rancores. Ele fica rancoroso. E um crente rancoroso, ele peca em acumular ressentimentos para vingança, porque todos aqueles ressentimentos Satanás quer trabalhar e trabalha para transformar esses ressentimentos em vingança, e quando a vingança não surge de imediato, porque a pessoa fica irada, rancorosa, e aí o que é que acontece? Parte exatamente para revida qualquer situação com pecado. E o que é que a Bíblia ensina? Ensina a revidarmos com amor, Se alguém te fere no lado direito, amorosamente você oferece o lado esquerdo. Se alguém te obriga a ir com ele 1 milha, você vai, por amor a ele, 2 milhas. A Bíblia fala-nos em diversas partes do autocontrole emocional. Ser controlado emocionalmente é um dever de todo aquele que tem o fruto do Espírito. Todo crente que tem o fruto do Espírito deve ter domínio próprio nas emoções. Não se pode realmente revidar, mesmo tendo motivo, mesmo tendo realmente situações, não importa. Jesus disse que
ele poderia revidar a hora da sua prisão, rogando ao Pai miríades de anjos, e Deus enviaria. E Jesus teria os seus anjos ali, pelejando por ele, e ele não seria preso. E ele disse: eu posso rogar ao Pai, e o Pai me enviar uma miríade de anjos. Mas Jesus não veio para revidar. A natureza do cristão não pode ser uma natureza de revides. Vou revidar, vou agredir, e agride com palavras, e aí o que é que acontece? Ressentimento. Quando também não há agressões, não só com palavras. A ira é um sentimento poderoso, mas com a presença do Espírito Santo em nós, podemos controlar. Controlar o quê? A ira, a nossa emoção voltada para a ira, para o rancor. Então, o domínio da ira impede de cometermos muitos pecados. Se queremos evitar muitos pecados, o que devemos fazer? Controlar as nossas emoções, controlar a nossa ira. O que é que diz a Bíblia? Irai-vos, mas não pequeis. Está escrito no texto que lemos, mas esse texto ampliado, ele ensina muito mais coisa, dizendo: quando estiverem irados, porque todo mundo está sujeito a se irar, mas quando estiver irado, é que precisa se controlar. É aí que precisa do autocontrole. Quando estiver irado, não peque. Como? Alimentando o seu próprio rancor. Porque quando você ofende, quando eu ofendo com palavras, é porque estou irado. Às vezes você ofende alguém, alguém ofende alguém, porque está irado. Está irado, está ressentido, está magoado. E a ira, ela pode ser realmente externada em forma de vingança. E a vingança pertence a Deus. O descontrolado emocionalmente briga no trânsito, no trabalho, em casa, em qualquer lugar e por qualquer motivo. Isso aí é um descontrole emocional. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, não. Irmão, você se converteu, você tem o sangue de Cristo. Amém? Quem se converteu tem o sangue de Cristo. Não tem sangue de barata, não. Há muito que deixou de ter. Você está me entendendo? Então, deixou de ter sangue de barata, já faz há muito tempo. Ah, mas eu sou cristão e não tenho sangue de barata. Então, você não se converteu. Porque quem se converte não tem sangue de barata. Quem se converte tem o sangue de Cristo. Me entende? Quem me entende aí, diga amém. Ah, pastor, mas não é fácil. Então, busque de Deus fruto do Espírito. Peça a Deus, ore a Deus, clame ao Senhor. Diga: Jesus, me dá fruto do Espírito. Eu preciso de um caráter semelhante ao teu. Amém? Já pensou o crente em casa irado por causa de uma toalha, irado por causa de um pedaço de pão, por causa de um macarrão, irado por causa de coisa, irmãos irados um com o outro, às vezes por causa de bobagens? Funciona não. Domínio próprio nas emoções é o que Deus ordena, não é o que eu quero, é o que Deus ordena.
domínio próprio nas emoções. Irai-vos, mas não pequei. E não deixe, tem essa, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, porque tem aqueles que ficam irados semanas, tem aqueles que ficam irados meses, aí depois para disfarçar, oi, como vai, a paz do Senhor, mas amargo ressentimento, a falta de domínio próprio sobre as emoções está ali. Alguém te ofendeu, perdoe na hora. Alguém me entendeu aqui? O que foi que eu disse? Repitam. Na hora. Na hora, para que aquilo não venha sujar o seu coração. Para que aquilo não venha sujar a sua vida. Ah, mas eu não aguento. Irmão, Cristo aguentou muito mais. Você entende? Cristo aguentou muito mais. Não prenda a sua vida por falta de perdão, não prenda. Alguém te disse alguma coisa, perdoe na mesma hora. Na mesma hora. Alguém aborreceu você, você tem domínio próprio. Não aborreça a pessoa. Não se vingue. Quem foi que disse, se alguém me ameaçar, eu vou ter que ameaçar ela também? Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. O que existe na Bíblia, alguém te ofendeu, o lado direito, dá o esquerdo. Não existe, alguém te ofendeu, feche a cara. Não existe isso. É falta de controle emocional. É falta do fruto do Espírito. Todos estão sujeitos a errar. Todos estão sujeitos a errar. Seu professor está sujeito a errar. Seu mestre está sujeito a errar. Todos estão sujeitos a errarem uns com os outros. Aí não. É filho com a cara fechada com os pais. São pais com a cara fechada com os filhos. É marido com a cara fechada com a esposa, vice-versa. No trabalho, inimizade no trabalho. Na igreja, contenda, partidarismo, por falta de domínio próprio nas emoções. Temos que ter. É uma área que deve exercer domínio próprio. Diga comigo, o Senhor me salvou e me libertou para que eu seja uma nova criatura. Amém? O que é a ira? A ira, ela é cólera, raiva, sentimento agonizante, da qual o indivíduo passa a ser dominado pela raiva. Eu não tenho como provar que a ira seja um demônio. Não tenho como provar. Mas que o demônio se aproveita dela, se aproveita. Se aproveita. De uma forma real e até absoluta. Porque a ira é uma cólera, uma raiva, um sentimento agonizante. Leva a pessoa a perder a razão. Leva a pessoa a ficar completamente cega. Ela fica tão cega que ela não mede as consequências. Por causa de quê? Da ira, de um sentimento que não é para existir dentro de nós. Pode existir lá fora, na vida daqueles que não conhecem a palavra, não conhecem o Evangelho. Mas para quem conhece o Evangelho, a ira deve estar longe. Aí você me diz assim, pastor, você não pode provar que a ira é um demônio. Não, não posso.
Exatamente porque está escrito: não deis lugar ao diabo. Mas que o diabo se aproveita da ira, se aproveita. Que ele se aproveita de uma pessoa irada, se aproveita. Que ele incita a pessoa ao pecado quando a pessoa está irada, incita. Então, vigilância. Seja vigilante, domine a sua ira. Cuidado, porque na hora que o homem possa se irar, pode ser o instante que Jesus está voltando. E aí perdeu a salvação. Não será arrebatado. Tenha cuidado, seja paciente com a sua esposa. Seja paciente com seu marido. Tenha cuidado, domine as emoções, domine a ira, domine o rancor. Bana da sua vida, do seu coração, todo e qualquer ressentimento. É prejudicial. A ira eleva os batimentos cardíacos. A ira modifica a respiração. A pessoa muito irada, ela não consegue respirar direito e os batimentos cardíacos aceleram. É muito fácil uma pessoa irada ter um derrame, um AVC. É muito fácil a pessoa irada também ter um ataque cardíaco fulminante e morrer. E ficar com problemas no seu corpo, na sua vida física. Ela pode ficar realmente com problemas sérios e até incuráveis. Cardiologistas não ter como sanar essa situação. Por causa de quê? Do descontrole emocional. Descontrole emocional. 3. A terceira área que devemos exercer o domínio próprio é na sexualidade. Sexualidade. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Preste atenção nisso. Domínio próprio na sexualidade. Aqui eu abro um parêntese para levar uma palavra também para a juventude. Cuidado com a pornografia. Pornografia é coisa que não deve se ver. Não deve se ver. Você está vendo um corpo proibido na pornografia. E ao ver um corpo proibido na pornografia, você está realmente sujando a sua vida. A Bíblia diz: abstenha-se da imoralidade sexual. Pornografia é imoralidade sexual, é masturbação, é imoralidade sexual também. São os grandes perigos da juventude. Os grandes perigos da juventude concernente à imoralidade sexual é a pornografia e a masturbação. A masturbação. O órgão genital masculino ou feminino, ele é para ser manipulado após o casamento. Fora do casamento, ele não deve ser agredido. A masturbação agride o órgão genital, seja masculino ou feminino. É uma agressão. E não temos permissão do Senhor para agredir os nossos órgãos genitais. Nem tampouco estimular o nosso desejo sexual através dos olhos, que é ver a
pornografia. Por isso está escrito: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Como? Abstendo-se da imoralidade sexual. Tem Bíblia que diz assim, da prostituição. Por que tem Bíblia que diz prostituição e Bíblia que diz imoralidade sexual? Porque se masturbar é um ato de se prostituir. Ver pornografia também é um ato de se prostituir. Quem vê e é viciado em pornografia está se prostituindo. E quem está se masturbando também está se prostituindo. Por isso, algumas Bíblias dizem: abstenhais da prostituição. E a prostituição em si já é imoralidade sexual. Alguém me entende? Diz amém. Muito bem. Então, domínio próprio na sexualidade. E não precisa ser apenas casado para exercer domínio próprio na sexualidade. Não, pode ser solteiro, pode ser jovem, pode ser adolescente, pré-adolescente. Tem que manter domínio próprio na sexualidade. O sexo fora do casamento é pecado. No casamento, não praticar sexo é pecado. Então, ele é permitido no casamento. Mas eu sou casado e não gosto, está pecando. Está pecando. Então, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Esse negócio de ser casado e não gostar de sexo, procura um médico, vai ver isso aí, repõe hormônio, come as comidas que realmente faz um tratamento hormonal natural, mas o sexo no casamento é para ter. Se não tem, é pecado. Então, é fora do casamento é pecado e dentro do casamento ele também poderá ser pecado quando não há domínio próprio na sexualidade. A ordem bíblica é que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. O corpo é para ser realmente colocado diante de Deus. O corpo, feminino e masculino, é para ser colocado diante de Deus, de uma forma santa e honrosa. Por isso, a homoafetividade não tem respaldo bíblico, porque é uma agressão sexual. Não há honra nenhuma na homossexualidade. Cuidado com a sensualidade. Domínio próprio na sexualidade. Envolve também roupas? Sim. Envolve também lascívia? Sim. Sim. Tem pessoas que realmente são sensuais. Tanto homem como mulher, são sensuais, leva outras pessoas ao pecado. Cuidado com o que você veste, porque você pode ser uma pessoa que não está tendo domínio próprio na sua sensualidade. Jovens, volto a palavra novamente para jovens. Tem jovem que gosta de andar toda apertadinha, toda se mostrando. Falta de domínio próprio na sensualidade. Guarde tudo que você tem para mostrar para o seu marido quando casar. Não provoque os outros de maneira nenhuma, nem rapaz e nem moças, nem homem e nem mulher. Quer mostrar o seu corpo? Mostre para o seu marido, mostre para a sua esposa. Não desenhe o seu corpo para ninguém, não desenhe. Pastor, eu vou pegar uma caneta. Você é inteligente, você sabe o que é que eu estou falando. Desenhar o seu corpo é através das vestes. É a maneira que veste. Tem que ter domínio próprio, sim. As lojas estão cheias de modismo, mas me convém usar o modismo do mundo como cristão? Lhe convém usar o modismo do mundo como uma cristã?
lhe convém andar pelas ruas, no colégio, ir para onde quer que seja, toda apertadinha, toda sensual, toda cheia de lascívia, provocando a sensualidade dos outros, fazendo os outros olhar, fazendo os outros ver, porque todo mundo vê. O que mais se vê quando anda na rua é o modo em que algumas mulheres estão vestidas. Elas se vestem de uma maneira que não tem domínio próprio na sensualidade e na sexualidade. E temos que ter domínio próprio, tanto em uma como na outra coisa, na sensualidade e também na sexualidade, que é na prática do ato sexual. E também, num todo, na sexualidade no modo geral. Então, cuidado com a sensualidade, com a lascívia, com os desejos desonrosos, tá? Prostituindo. Não é só quem, ou prostituto, melhor dizendo, o prostituto não é só quem negocia um corpo. Prostituto é aquele também que expõe o seu corpo. Todo aquele que expõe o seu corpo é um prostituto. É muito comum, né? Os rapazinhos tirar foto de sunga para postar nas redes sociais. Você é prostituto? Você é crente, né? Você é nascido de novo, não é um prostituto. Então tenha um comportamento cristão, domínio próprio na sua sensualidade. Nas redes sociais estão cheios de fotos de crente, de biquinho, de beijinho, sensuais. Está se prostituindo. Para com isso. Domínio próprio na sensualidade. Domínio próprio na sexualidade. Domínio próprio. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não imita o mundo não, igreja. Não imita o mundo não. Ah, mas o que é que eu vou fazer? As lojas só vendem esse tipo de roupa. Aprende a costurar, costura você mesmo as suas roupas. Amém? Faz alguma coisa, não pode de maneira nenhuma, tá toda apertadinha, aí um olha e dá a piada, e depois assédio, vou para isso, vou para aquilo, vou para a justiça, vou não sei para onde, assédio sexual. Mas se você está provocando, é uma provocadora, às vezes tem realmente andado de uma forma tão extravagante, que a lascívia toma conta. Tem que se ter cuidado, domínio próprio, até nos batons que se usa, porque tem batons que eles são sensuais, altamente sensuais, e a igreja que quer atrair a presença de Deus, a igreja que adora a Deus em espírito e em verdade, ela é uma igreja que sabe se comportar em todas as áreas. Ela sabe atrair, ela sabe que o seu Senhor não é o Senhor do mundo. E olha o que diz a Bíblia, olhe para mim. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Você com esse cabelinho de boia é para quê? Para chamar a atenção? Para ser sensual. Então começa, da cabeça até o alto dos pés. Alto dos pés. Imagina, daqui a uns dias, eu com um brinco na orelha. E o brinco não é para dizer que sou mais santo. O brinco é para chamar a atenção. É para ser mais sensual. Não funciona, né? O que funciona é olhar para a Bíblia e obedecer. Domínio próprio. Você não tem direito de expor a sua nudez como cristão. Como mundano, a gente pode fazer o que quiser. Andar pelado, chamar a atenção,
ser boy, botar aquela calcinha bem apertada, suspender para poder realmente os testículos aparecer o volume. Mas convém, é de crente, aquela calcinha leg bem apertadinha, que dá para desenhar tudo, convém a crente? Não, mas eu não venho para a igreja. E quem foi que disse que lá fora não tem gente olhando? E quem foi que disse que lá fora, na escola, no trabalho, na rua, não tem gente olhando? Domínio próprio na sensualidade. Quer ser sensual? Seja para o seu marido quando você se casar. Seja para o seu marido agora que está casado. Seja sensual, dentro do quarto, dentro de casa. Aí sim, toda a sensualidade deve ser mostrada. Deve ser mostrada mesmo. Amém? Quem está entendendo e pode dizer amém, diga amém. Amém. 4. Qual a quarta área que devemos exercer o domínio próprio? É sobre a vida financeira. Vida financeira. Uma vida financeira descontrolada é falta de domínio próprio, não é falta de dinheiro, não. Porque não é a falta de dinheiro que faz a pessoa ser descontrolada. É a falta de controle com o dinheiro que tem. É o dinheiro que tem. Você pode ganhar 1 milhão, vai passar a dever 2. Se não tem domínio próprio com o dinheiro, não sabe administrar o dinheiro, não domina o dinheiro, o dinheiro te domina. Em 1 Timóteo 6,7 diz assim: porque nada trouxe para este mundo, e nada podemos daqui levar. Então não é o que você tem, é como você age com o que tem. Se você tem muito, não vai levar. Se você tem pouco, também não vai levar. Certo? 1 Timóteo 6,7. Porque nada trouxe para esse mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas o que quer tornar-se rico, cai em tentação e em laço de muitos desejos ou concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Não ache vantagem ter muito dinheiro, não. Não ache vantagem ter muito dinheiro, não, se não sabe dar realmente um rumo certo a esse dinheiro. Tem pessoas que elas querem serem ricas, milionárias. Para quê? Para curtir, para curtir. Para curtir, para curtir. Como se dinheiro fosse para isso. Para curtir, para curtir. Para ter uma vida de ostentação, uma vida melhor, para eu poder passar com o meu carrão e todo mundo ver. Dinheiro para humilhar as pessoas? Dinheiro para se engrandecer? Deus só dá se você tiver sabedoria para investir muito bem na sua vida, desapego ao dinheiro para também investir na vida dos outros e financiar o reino de Deus na terra. Todas as pessoas que a Bíblia mostra que elas foram ricas, elas tinham esses 3 objetivos. Elas financiavam o reino de Deus, investiam na vida dos pobres e investia o seu dinheiro muito bem em suas próprias vidas. Amém? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça alguns se desviam da fé e transpassam a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. É o que a Bíblia diz. Quais são os sintomas de uma pessoa compulsiva? Ou seja, desequilibrada
financeiramente, sem domínio financeiro. Quais são os sintomas dela? Número 1, descontrole financeiro durante as compras. A primeira coisa que a pessoa tem é descontrole financeiro sobre as compras. Ela não sabe comprar. Não sabe comprar. Então, domínio próprio sobre a vida financeira. Faça uma análise de si mesmo. Você é uma pessoa descontrolada na hora de comprar? Segunda coisa, hábito de comprar escondido da família. Hábito de comprar escondido da família. Compra escondido do marido, compra escondido da esposa. Não tem domínio próprio, não tem domínio próprio. Aí você diz assim, mas o dinheiro é meu. Para com isso, já não tem domínio próprio mesmo. Até pela resposta a gente sabe que não tem domínio próprio. É necessário que as coisas sejam feitas em comum acordo. Em comum acordo. Em comum acordo. E não de uma maneira pela qual eu vou fazer porque o dinheiro é meu. Eu compro porque o dinheiro é meu. E você não tem nada com isso. Se ira quando é corrigido. Aí já mostra duas áreas aonde não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio financeiro e não tem domínio próprio nas emoções. Se o seu marido diz que você está gastando demais, pare e vai ver se você está gastando demais. Não se ire, porque se você se irar, você está demonstrando já uma outra área em que não tem domínio próprio, que é nas emoções. Se a tua esposa diz bem assim, você está gastando demais, não se ire, porque se você se irar, você está mostrando como crente que você não tem domínio próprio nas emoções e nem na vida financeira. Porque quer, sabe, abafar aquilo se irando, quer abafar aquilo se irando. Aí se irando quer abafar aquele erro. Irmãos, fruto do Espírito é o caráter de Cristo dentro da igreja. Amém? Quem está me entendendo? Amém. Fruto do Espírito é o caráter de Cristo dentro da igreja. Quem quer desenvolver o caráter de Cristo deve aprender a conviver e a desenvolver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. E eu poderia estar falando aqui do amor. Não, mas eu percebi que tudo está no domínio próprio. Tudo está no domínio próprio. Quem sabe se dominar, quem sabe dominar suas emoções, sabe amar. Quem tem controle financeiro, tem amor por si e pelos outros. Então eu nem procurei começar a série de mensagens sobre fruto do Espírito pelo amor, porque tem muita gente enganada com o amor. O amor é o sentimento, é um sentimento. Não, é muito mais do que um sentimento. O amor é um mandamento, um mandamento. Não tem nada a ficar arrupiado para dizer que ama. Isso não existe. Terceiro sintoma de uma pessoa compulsiva: desejo insaciável ligado ao consumo. Se for na rua, no comércio, 10 vezes ele compra uma coisa. Não importa se está precisando ou não. Se ele for na rua 10 vezes ele compra. E às vezes tem aquilo, rapaz, eu voltei na rua porque me esqueci de comprar. Esqueci de comprar o sal, deixa eu ir comprar o sal. Aí traz o sal e o desodorante. Mas você não está precisando de desodorante. Ah, porque vai acabar mesmo. Falta de domínio próprio na vida financeira. Outro sintoma de uma pessoa compulsiva: extrema ansiedade e transtorno de humor que se torna nítidos em longos períodos sem consumo.
Quando a pessoa não consome, quando a pessoa não compra, ela fica mal-humorada. O que é que você tem, mulher? Nunca mais eu fui no shopping. Nunca mais foi no shopping gastar. Você entende? Isso é falta de domínio próprio. A pessoa fica ansiosa e transtorna o seu humor, e esse mau humor se torna nítido em longos períodos sem consumo. Não tenho dinheiro para gastar, dê graças a Deus que não tem dinheiro para gastar, porque dinheiro não é para gastar, dinheiro é para se investir. Você tem 10, faça alguma coisa para ter 20. Você tem 20, faça alguma coisa para ir para 40. Quem está me entendendo? Aumento no desejo de comprar, ao sentir-se triste, mal-humorada, sobre pressão e etc. Nunca mais eu comprei um par de sandália. Tem 72 guardadas lá, mas nunca mais comprou um par de sandália. Estou andando descalça. Isso é descontrole financeiro. Estou andando descalça, 72 pares dentro do guarda-roupa. Alguém pede, tem uma sandália para dar, dou não. Descontrole, falta de domínio próprio na vida financeira. Sensação de frustração e fracasso após a efetivação de uma compra. Compra, quando chego em casa me arrependi. Oh, meu Deus, não está vendo que isso aí é mal, é uma doença? A pessoa compra. Eu me arrependi por ter comprado esse armário. O meu estava bom, eu não devia ter comprado esse armário, agora sou arrependida de ter comprado. Pelo amor de Deus. Devia ter olhado se estava realmente precisada do armário para poder comprar. E não fazer essas compras desnecessárias, compulsivas, sem domínio próprio na vida financeira. O crente tem que ter domínio próprio na vida financeira? Tem, porque senão é um ano após outro ano e vai passando de ano em ano endividado. E por fim, 5. A quinta área em que devemos exercer o domínio próprio. Quinta área. A quinta e última área que precisamos desenvolver o domínio próprio é na língua. Fala comigo, na língua, nas palavras. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra frívola, nenhuma palavra destrutiva deve sair dos nossos lábios. Efésios 4:29, na Bíblia Viva diz: evitem a boca suja. Eu gosto dessa versão. A versão da Bíblia, na versão Viva, é a mais recente. Evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles quem vocês estiverem falando, e resulte em bênçãos para eles. Fale. Se você não pode falar bem de uma pessoa, não abra sua boca para falar mal. Diga para o fofoqueiro: olha, eu me reservo de falar. Eu me reservo de falar dessa pessoa. Diga para o fofoqueiro. O fofoqueiro veio para instigar você para um papo difamador, você neutraliza. Diga para o fofoqueiro: eu me reservo de falar dessa pessoa. Eu me reservo. A nossa boca
Com ela amaldiçoamos e abençoamos. Os nossos pecados realmente são cometidos, muitos deles, pela boca. Estratégias bíblicas para dominar uma língua destrutiva. Ouça antes de falar. Repete comigo, diga: ouça antes de falar. Tem gente que já sabe de tudo, né? Ela, não, mas eu sei, não, mas eu sei, não, mas eu sei, e interrompe a pessoa, vai interrompendo. Ouça. O sábio, ele não fala muito, ele fala pouco e fala com proveito. Ele fala o que muda a situação, ele fala o que transforma a vida. Uma pessoa sábia não fala demais. Já falei isso aqui na primeira mensagem que dei. O sábio não fala demais. Quem foi que disse que o sábio fala demais? Quem fala demais é o louco, o sem senso. Fale palavras que sejam o necessário. Palavras que sejam o necessário. Não use o outro como uma desculpa, porque tem pessoas que gostam, né? Sempre se dirigir acusando. Mas o meu marido não ouve, mas a minha mulher não me escuta, mas os meus filhos não me obedecem, sempre culpando alguém. Seja responsável com você mesmo, seja responsável com as suas palavras. Seja responsável com o que você vai dizer. Pense antes de falar. Alguém me entende aqui? Então diga amém. É uma palavra que não precisa você ficar aí mais de não sei quantos segundos para poder responder. Não precisa isso. Pare para pensar antes de falar. Primeiro, ouça antes de falar. Depois, pense antes de falar. A pessoa está falando, você está pensando: o que é que eu vou dar de resposta? O que é que eu vou dar de resposta? O que é que eu vou dizer nessa situação? A pessoa está falando, você está pensando. Pergunta a ela: terminou? Não, ainda tem mais coisa. Continue. Depois fale. E aqui já está tudo, organizado, tudo direitinho, o que você vai falar. Amém? Continue. Continue praticando o domínio próprio, constantemente das suas palavras. Abra sua Bíblia em Provérbios 21, 23. Provérbios 21, 23. Acharam? Quem achou pode ler em voz alta. Está vendo aí? Olha, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Tenha cuidado no que fala, tenha domínio próprio na sua língua, para evitar sofrimento, para evitar realmente descontentamento, desgastes. Olha aí, quem não tem uma língua realmente assim, dominada, controlada, não exerce autodomínio na língua, ela se inflama com qualquer coisa. Ela se inflama com qualquer coisa. Por isso é necessário exercer esse autodomínio. Porque guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a sua alma. Vamos guardar bem a nossa língua. Vamos ter cuidado no que fala. Amém? Controlar as emoções.
dominar a sexualidade, dominar a vida financeira e não deixar a vida financeira nos dominar. Alguns exemplos negativos de domínio próprio. Eva foi um exemplo ruim de domínio próprio, não teve domínio próprio, não dominou o seu desejo, não dominou o seu desejo, não dominou a sua paixão. Caim não teve domínio emocional, Caim não dominou as suas emoções, não teve domínio emocional. Davi, diante de Batseba, não dominou a sua sexualidade, não dominou, não teve domínio, achou por bem realmente ceder ao pecado do adultério. Sansão não teve domínio, não teve domínio próprio na sua sexualidade. Agora, os bons exemplos de domínio próprio na Bíblia. José, na casa de Potifar, teve domínio sexual, teve domínio de emoções, teve domínio de língua. José não saiu falando de Potifar, não saiu falando da mulher de Potifar. Não. Era um camarada centrado, convertido, diferente, nascido de Deus. Outro, Daniel, exemplo de domínio próprio. Quer ver exemplos de domínio próprio? Positivos? José, Daniel é outro exemplo de domínio próprio. Não vou comer, não, me desculpe, mas eu não vou me contaminar. Se eu comer, eu estou me contaminando. Gente, nós estamos em outra época, mas a palavra é a mesma. Amém? A palavra é a mesma. Não, quantos jovens cristãos se contaminando com o mundo, se contaminando com as vestes que veste, se contaminando com o seu jeito de ser, com aquilo que produz, achando que é coisa santa, e não é. Então há na Bíblia exemplos positivos, sim. Jesus, diante da tentação, olha para Jesus como ele se comportou diante da tentação, tentado literalmente, fisicamente, visivelmente pelo diabo, mas Jesus disse: não, só a Deus adorarás, só a Deus dará culto, estou fora, Satanás. Paulo, outro exemplo positivo de domínio de domínio próprio. Paulo, comparando-se a um atleta, ele disse: eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou ter que realmente exercitar, mas obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus. Amém? O domínio próprio, ele constrói ao redor de nossas vidas um muro de proteção. Quantos querem ser protegidos, digam amém? O segredo é você construir ao redor da sua vida domínio próprio. Depois você coloca outras pedras do fruto do amor, do fruto do Espírito, como o amor, a paciência, e aí você coloca as demais pedras. Mas comece a desenvolver o fruto do Espírito pelo domínio próprio. Que Deus te abençoe e te guarde. Se coloque em pé. Aleluia.